Pessoal, vamos começar agora uma outra gravação, só que agora nós vamos fazer as questões, tá? Dessa matéria que nós estudamos, que é sobre os métodos, né? E métodos de interpretação constitucional, tá bom? Vamos lá. Bom, eu já tinha feito essa questão aqui, aí eu tinha gravado a aula, mas depois eu tive que sair e aí eu vou regravar essa parte, tá? Então, olha aqui. Aqui tá o método de interpretação constitucional, né? E nós não estudamos ainda essa parte dos princípios. Aliás, estudamos sim, tá tudo junto, misturado, né? É porque aqui eu tenho essa matéria, ela tá aqui, ó, por exemplo, em método de interpretação, a parte 2. Aqui é o método de interpretação, a parte 1, nós vimos. E aqui são os princípios de interpretação, tá? Parte 1 e a parte 2. Tá? Que nós estudamos, falamos da mutação, né? Falamos sobre a questão da. Isso daqui, função normativa, nós não falamos não, nós não estudamos sobre essa parte aqui não. Tá? O princípio da unidade, nós não estudamos. Vamos ver se a gente faz assim as questões sem estudar essa parte. Qualquer coisa, se tiver alguma questão sobre essa parte aqui, aí a gente dá uma olhada. Tá bom? Vamos ver onde que nós estamos. Aqui. Então, aqui a questão fala o seguinte, né? Dentre os parâmetros da interpretação constitucional, para a gente ver o que estava a questão, o item incorreto. E aí, assim, o que a gente já leu em algumas aulas, que assim, que o princípio da concordância prática corresponde ao que a doutrina alemã denomina de princípio da harmonização. Então, nós não estudamos agora essa parte, mas essa coisa assim dos princípios, essa questão de harmonização da Constituição, vem essa ideia vem desde quando nós estudamos a norma, né? Que é dividido em regras e princípios, tá bom? Então, aqui eu entendi que seria a questão errada, porque o princípio da concordância, a segunda doutrina, por sua manifestação superioridade, e não existe superioridade entre regras e princípios, tá bom? E entre um princípio e o outro, tá? Existe essa questão da harmonização, que pode ser usado em um momento, né, o princípio, em outro momento a gente não utiliza, depende muito da situação que se apresenta, tá certo? Vamos ver aqui a segunda questão, que também eu acertei, pelo seguinte, porque quando fala a classificação de determinada norma como materialmente constitucional baseia-se em critérios objetivos e categóricos, sendo, portanto, imune à subjetividade do intérprete. Eu coloquei errado, porque aí eu nem sabia porque eu tinha colocado errado, assim, pela minha lógica, pelo meu pensamento. Mas aí eu fui ver aqui o que os colegas estavam colocando aqui sobre essa questão, e aí o que entendi foi o seguinte, que a Constituição é sentido, porque ele fala aqui o seguinte, que classificação de determinada norma como materialmente constitucional. Então, que se baseia em critérios objetivos, categóricos, sendo, portanto, imune à subjetividade do intérprete. E aqui o que foi falar é o seguinte: a classificação de normas constitucionais, de norma materialmente constitucional, não fica imune à subjetividade do intérprete, porque este pode dar maior ou menor alargamento àquilo que entende ser conteúdo tipicamente constitucional.
A Constituição, em sentido material, é identificada por consagrar um conjunto de normas estruturais de uma dada sociedade política. São consideradas a norma materialmente constitucional as normas que contêm matérias típicas de uma Constituição, né? Quais seja de estrutura de Estado, de organização dos poderes, de direitos e garantias fundamentais. Então, uma norma que tem direitos e garantias fundamentais, por exemplo, o código, né, o Estatuto do Idoso, é uma norma que tem conteúdo de direitos e garantias. Então, é uma norma que ela tem, em sentido material, ela é uma norma constitucional, certo? Porque assim, a Constituição, a nossa Constituição, ela é formal, certo? Ela é um documento formal, mas dentro da nossa Constituição tem matérias que não são matérias materialmente constitucional. Por exemplo, aqui, ó, clássica norma do Colégio Dom Pedro II, né, que está no artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, que diz que essa norma tem que ficar na Constituição, mas ela não é materialmente constitucional, é uma mera determinação doutrinária, né, e interpretativa. Então, por isso que a questão estava errada, entendeu? Agora, essa daqui eu errei. Por quê? Olha só. Fala assim, ao contrário dos demais ramos do direito, as técnicas específicas de interpretação constitucional justificam-se pela maior densidade normativa e pela precisão do conteúdo das normas constitucionais. Então, eu acho que assim, a forma como faz a questão aqui acaba barulhando aqui o negócio. Mas assim, técnicas específicas de interpretação que justificam-se pela maior densidade. Falou que está errada essa questão. Por que está errada? Vamos ver. Porque, olha só, o que um colega aqui fala que é o seguinte, ó. O que é maior densidade normativa? Trata-se de uma situação na qual uma norma é detalhista. A lei traz vários artigos, com exceções, por exemplo, o Código Civil. Nesse caso, havendo uma maior densidade normativa, o esforço hermenêutico do intérprete é menor, pois a lei cuida da devida regulamentação, né? Então, ó, sobre a Constituição, as técnicas especiais de interpretação existem justamente pela menor densidade normativa, notadamente pelos inúmeros princípios implícitos existentes na Constituição de 88. Sendo assim, a gama de métodos de interpretação existe, em parte, pela menor densidade normativa da Constituição. As normas infraconstitucionais costumam ser objetivas e mandatórias. Então, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte. Então, na Constituição de 88 existe menor densidade normativa, por isso que tem que ter essas técnicas de interpretação, tem que ter, né, os princípios implícitos, para poder explicar mais o que deixou de falar, né? O que o legislador deixou de falar, certo? E agora parece que eu entendi, né? Essa questão. Então vamos ver, ó. Contemporaneamente, entende-se que o exercício de interpretação constitucional não é equivalente à busca da vontade original dos constituintes. Não sei, gente. Contemporaneamente, entende-se que o exercício de interpretação constitucional não é equivalente à busca da vontade original dos constituintes. Eu acho que está errado, porque não sei se é isso não. Tá certo, pessoal? Bom, então toda vez que eu achar que tá errado, eu ponho lá que tá certo, que aí eu vou acertar a questão, né? A questão gira em torno de contraposição entre originalismo e living constituição, sei lá. O organismo constitucional diz que a Constituição deve ser interpretada de acordo com a leitura da época de sua aprovação. Primazia ou elemento histórico original de quando foi
criada. Isso é corrente forte nos Estados Unidos. Por outro lado, o living constitucional, a livre constituição, living, não sei o que é essa palavra aqui, se refere à possibilidade de a Constituição ser interpretada de uma maneira evolutiva, de modo que, com o passar do tempo, o conteúdo normativo passa a ser interpretado de uma nova norma, forma de acordo com a nova sociedade. Tá? É o que mais se adequa ao Brasil, tendo como exemplo a mutação constitucional. Tá bom, e o que isso tem a ver aqui? Então tá certo. Então, contemporaneamente, entende-se que o exercício da interpretação constitucional não equivale à busca da vontade original dos constituintes, e sim com a mudança da sociedade, né, pode se mudar. Tem como exemplo a mutação, né? Uma situação pode se modificar uma interpretação conforme o momento que a gente está vivendo. Tá certo, tá bom, vamos ver. Caso uma norma comporte várias interpretações e o STF afirme que somente uma delas atende o comando constitucional, disse que houve interpretação conforme a Constituição. Eu acredito que sim, gente. Bom, acertamos. Porque o que eu entendo isso aqui é a questão da mutação. Que a interpretação conforme a Constituição é uma técnica aplicável para a interpretação de normas infraconstitucionais polissêmica, né? Plurissignificativa. Isso é, norma que contenha mais de um sentido possível. Por meio dessa técnica, o STF, ao analisar uma norma, atribui-lhe-á o sentido que compatibilize com o texto constitucional. Tá certo. Bora ver essa questão aqui enorme. Olha que legal. Chega numa prova e aí você se depara com a questão desse tamanho, né? E você já tá cansada. E aí você fala, não acredito, socorro, como que eu vou conseguir ler esse texto todo aqui? Enfim, né? Vamos ver. Se alguns setores da sociedade reputam normalmente reprovar a antecipação terapêutica da gravidez de fetos anencefálicos, relembro-lhes que essa crença não pode conduzir à incriminação da eventual conduta das mulheres que optarem em não levar a gravidez a termo. Bom, a gente já sabe disso aqui. Deixa eu ver o que tá. O trecho acima é reproduzido de uma página do voto do relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental da DPF, quando do julgamento desta. Trata-se de uma das repercutidas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no século XXI, tanto pela relevância social da questão posta, como pela relevância técnica da posição expressamente adotada pela Corte, ao concretizar limite de interpretação constitucional, há muito debatido na doutrina. De acordo com o entendimento doutrinário majoritário, o entendimento esposado nessa decisão constituiu de, vamos ver, decisão interpretativa de rechaço, decisão interpretativa de aceitação, decisão manipulativa. Eu acho que eu vou ficar com a decisão interpretativa de aceitação. Será, gente? Errado é a C. Decisão manipuladora ativa. Por quê? Nunca ouvi falar sobre isso, mas tudo bem, bora lá. Decisão manipulativa manipuladora. Gilmar Mendes, citando a doutrina italiana de Riccardo Guastini, afirma que a decisão manipulativa é aquela mediante a qual o órgão de jurisdição constitucional modifica ou adita normas submetidas à sua apreciação, a fim de que saiam do juízo constitucional com incidência normativa um conteúdo distinto do original, mas concorrente com a Constituição, tá? Então, vamos ver. Então, a decisão foi a letra C, né? Decisão manipuladora aditiva. Decisão manipuladora
aditiva, que aqui está dizendo que assim, que a decisão manipuladora é efeito aditivo, sentença aditiva, né, que é a nossa questão. Então, verifica-se quando o tribunal declara inconstitucional certo dispositivo legal, não pela expressão, mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência. Certo, porque realmente, na verdade, o que acontece? Que o antecipação, né, da... deixa eu tirar esse... Bom, enfim, deixa pra lá. As pessoas ficam mandando WhatsApp na hora que você está estudando, mas tudo bem. Bora continuar aqui, pensar o seguinte. De acordo com a doutrina italiana, as sentenças aditivas são uma espécie de decisões manipuladoras, em que a corte declara inconstitucional certo dispositivo legal, não pelo que expressa, mas pelo que omite, alargando o texto da lei em seu âmbito de incidência. Tudo bem, eu agora já entendi que a antecipação terapêutica do parto em caso de gravidez de feto anencefálico acrescentou uma das excludentes de licitude ao aborto. Então, eu já entendi. Sensacional mesmo essa questão. O assunto não consta no livro de Pedro Lenza. Putz, e olha o livro do Pedro Lenza, gente. Bom, alguém já deve conhecer. Olha o tamanho, né, do livrinho, né? E eu não tenho essa informação. Enfim, tá bom. Mas ok, eu entendi agora. Espero que vocês também tenham entendido. Porque se esse julgado do Supremo foi porque o que acontece? Aborto é um crime, mas um aborto, né, de gravidez de fetos anencefálico não é crime. Isso foi uma interpretação dada pelo STF, e aí por isso que é uma decisão manipuladora aditiva. Entendi. Uma questão enorme, gente. Um assunto que a gente não, enfim, mais legal. Vamos lá. A respeito de hermenêutica constitucional, sim, a noção de filtragem constitucional da hermenêutica jurídica contemporânea torna dispensável a distinção entre regras e princípio. De acordo com o método tópico, método tópico, gente, vai do problema para a norma, tá? O texto constitucional é ponto de partida, então essa está errada, porque método tópico é o problema que parte do problema para a norma. Então, essa questão essa daqui está errada, B. Segundo o método jurídico normativo estruturante, a aplicação de uma norma constitucional deve ser condicionada às estruturas sociais que delimitam o seu alcance normativo. Essa daqui eu já não lembro, gente. Jurídico normativo estruturante. O princípio da unidade orienta o intérprete a conferir mais peso aos critérios que beneficiam a integração política e social. Não é isso não. Os princípios são mandamentos de otimização como critério hermenêutico e implicam o ideal regulativo que deve ser baseado pelas diversas respostas constitucionais possíveis. Eu vou colocar ele, gente. Acertei. Vamos ver o comentário? Vamos ver aqui. Daí, vamos ver a resposta daí. Que está falando aqui daí, por exemplo. Os princípios são mandamentos de otimização aplicando-se em vários graus, conforme a possibilidade fática e jurídica. É isso, aquilo que a gente já estudou, que os princípios, eles são princípios, né, tem essa otimização. Enquanto que as regras vale o tudo ou nada. Ou a regra vale ou a regra não vale, tá bom? Vamos ver aqui. O método normativo estruturante parte da dissociação entre texto e norma.
cabendo ao intérprete identificar o conteúdo desta última, que é a norma, percebendo o texto, porém, somente como um dos subsídios para tanto. Questão assim, ó, horrorosa. O método normativo estruturante. Método normativo estruturante. Vamos olhar aqui onde que está método normativo estruturante. Gente, eu vou dar uma olhada, porque aqui é o concretizador, é a mesma coisa. Método concretizador, tem o método normativo estruturante, o método... Aqui, ó, método normativo estruturante. Considera que não há uma identidade entre a norma jurídica e o texto normativo, e que é preciso buscar o real sentido da norma, tá? Então, vamos lá para essa questão. O método normativo baseia-se na associação entre texto e norma. Vocês viram? Considera que não há uma identidade entre a norma jurídica e o texto normativo. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, essa questão está errada. Não entendi nada, gente. Vamos ver. Ok. Então, o método normativo estudante parte da dissociação, gente. Olha, dissociação entre texto e norma, cabendo ao intérprete identificar o conteúdo desta, percebendo o texto, porém, somente um dos... Poxa, realmente o negócio de interpretação não é meu forte mesmo, né? Mas vamos lá, ó. Considera-se que não há uma identidade entre a norma jurídica e o texto, e que é preciso buscar o real sentido da norma. É porque eu não li tudo também, ó. Cabendo ao intérprete identificar o conteúdo dessa norma, né? Percebendo o texto, porém, somente... como um dos subsídios para tanto. Então, cabe ao intérprete identificar a norma, gente. Olha só, se eu tivesse lido todo o negócio. Enfim, bora lá. O método científico espiritual busca identificar os valores subjacentes da norma, incursionando para isso uma perspectiva sociológica. Espiritual, aquela história lá que tem mente e corpo, lê corpo. O método científico busca identificar os valores subjacentes à norma, incursionando para isso em uma perspectiva sociológica. Eu não sei. Sociológica? Sociedade? Eu vou colocar como certo. Foi um raciocínio assim que eu pensei, né? Sociológica, sociedade. Mas olha só, vamos ver se tem alguma... Olha só. O método científico espiritual é um método de cunho sociológico que analisa as normas constitucionais não tanto pelo seu sentido textual, mas principalmente a partir de uma ordem de valores subjacente ao texto constitucional, a fim de alcançar a integração da Constituição com a realidade espiritual da comunidade. Visa compreender o sentido e a realidade da Constituição em sua articulação com a integração espiritual, real da comunidade. Tá bom, então por isso que eu coloquei, né? Porque eu pensei em alguma coisa sociológico, sociedade, social, enfim. Bora ver aqui. Método hermenêutico concretizador. Quando você vê método hermenêutico concretizador, vamos lembrar que tem o método tópico, né? Tópico problemático. Então, vai lá do problema para a norma. Aqui vai da norma para o problema, certo? Vai da norma para o problema. Então, vamos lá. O método hermenêutico busca combater ideologias ou preconceitos, privilegiando uma interpretação abstrata e distanciada do objeto. Então, distanciada do objeto? Então, primeiro vai ver a norma, para depois ir para o objeto. Mas por que distanciada do objeto? Privilegiando uma interpretação abstrata e distanciando do objeto? Está errado. Eu acho que está errado. Está errado.
Agora, por quê? Exatamente porque eu penso que vai dar norma para o objeto, não se distancia do objeto, né? Vamos ver o que, que o colega aqui está falando. Errado. Não há uma interpretação abstrata ou distanciada do objeto. Sim, na verdade, deve haver uma maior aproximação e utilização do subjetivismo do intérprete, até mesmo com suas preconcepções. Então é isso, a gente vai partir da norma para o objeto, para o problema. Então vai ficar isso, a gente vai da norma para o problema e vê o que é o problema e procura qual que é a norma que vai resolver aquele problema. Então é isso. Pronto, então tá 48 minutos, ainda tem mais uns minutinhos pra gente fazer mais algumas questões, porque eu vou fechar em 30 minutos esse vídeo, tá bom? Tentar fazer 30 minutos, depois a gente vai diminuindo cada vez mais, tá bom? A pedido dos colegas. Vamos lá. O método tópico problemático. Aqui esse método, o método tópico problemático, então a gente vai do problema para a norma. Vamos lá. O método parte da premissa de que as normas constitucionais alcançam toda a riqueza dos fatos concretos, merecendo um olhar prático para que se busque a solução existente. Um olhar prático. Olhar prático é olhar o problema? Porque parte do problema, mas parte da premissa de que as normas constitucionais alcançam toda a riqueza dos fatos concretos. Então a gente pode partir do problema para a norma, merecendo um olhar prático para se buscar a solução existente. Errei, porque eu não estou entendendo a questão, a pergunta, a interpretação. O problema meu é a interpretação. Bora aprender a interpretar. Bora. Foi idealizado por Theodore. Sim, colocado em ênfase no problema enfrentado. Ok. A tópica é uma invenção, uma técnica mental de pensar o problema com o objetivo de solucionar. O método tópico problemático parte da seguinte premissa. A primeira premissa estabelece que a interpretação constitucional deve ter caráter prático, resolvendo o problema concreto. A segunda premissa estabelece que as normas constitucionais possuem um caráter fragmentado, sem abranger todas as situações capazes de ocorrer, mas apenas aquela com alto grau de abstração e generalidade. Terceira premissa estabelece que não é possível fazer apenas a subsunção do fato à norma constitucional. O ponto de partida deve ser o problema e não a norma. Tá? Sim, gente. Fala, eu não entendi porquê. Aqui, vamos lá. Diante dessa premissa, o método tópico problemático se desenvolve para tanto. O intérprete deve encaixar o problema que se quer resolver dentro da Constituição. A partir daí, o intérprete reputará como justo a resolução do problema extraído do texto constitucional. A crítica que faz ao método tópico problemático é que há um causuísmo sem limite, em razão de cada problema e diverso dos demais. Em razão de que cada problema é diverso dos demais. Sim, avante, mas eu não entendi nada. Eu vou te falar um negócio. Também não vou assistir aula não, tá? Assistir aula de questões... Não vou não. Não vou não. Porque o que eu sei é que realmente o método tópico problemático parte do problema. Parte da premissa de que as normas constitucionais alcançam toda a riqueza dos fatos concretos. Não alcançam, merecendo um olhar prático para buscar soluções existentes. Não, o que colocou aqui que não alcança, né? Que a Constituição, né, não alcança todos os problemas. O método lógico sistemático é a espécie do gênero clássico e busca identificar o âmbito da vigência material de norma segundo o contexto do sistema que ela integra. Espécie do gênero clássico. Sistêmico, eu não sei não. Então vamos ver aqui o gênero clássico, busca identificar o âmbito
sistêmico da norma segundo o contexto. Vou colocar certo porque também tanto faz. Não estou sabendo mesmo, mas vamos ver aqui que tem algum comentário. Tá, então vamos lá. Método lógico sistemático. Lembrar que a Constituição não é interpretada em tiras, deve-se levar em conta como o contexto do ordenamento jurídico para a sua interpretação. O contexto é sistêmico e é isso. Vai, besourinho. Assinale a opção que apresenta o método conforme a qual a leitura do texto constitucional inicia-se pela pré-compreensão. Pré-compreensão, gente, eu lembro de hermenêutico concretizador do aplicador de direito, a quem compete efetivar a norma a partir de uma situação histórica para que a lei seja desenvolvida à luz da Constituição e não de acordo com critérios subjetivos de justiça. Vamos lá, gente. E agora? Peraí. Pré-compreensão do aplicador. Eu tenho que lembrar, porque comparativo não é estruturante. Estruturante vê a questão social e espiritual. Concretizador parte da norma era mais ou menos o que eu estava pensando, só não sei explicar direitinho. Que vamos ver aqui um comentário, que aí o comentário explica para vocês, tá bom? Ó, o método concretizador, vamos lá, método hermenêutico concretizador. Tem por ponto de partida o fato de que a leitura de qualquer texto, inclusive o constitucional, se inicia a partir de pré-compreensões já presentes no intérprete, a quem cabe a tarefa de concretizar a norma. Deixa eu ver aqui, tem uma coisa que está me atrapalhando. Peraí, gente. Nada. Aqui. Vou tirar esse WhatsApp aqui dos. Pronto. Vamos voltar. Método concretizador. Então, a quem cabe a tarefa de concretizar a norma sempre para e a partir de uma situação histórica concreta. A interpretação constitucional é um processo de concretização e nada mais. Bom, o que eu estou entendendo desse... Vamos ver aqui. Ganha destaque os pressupostos subjetivos, o papel criador do intérprete e os objetivos, circunstâncias e o contexto no qual se desenvolve tal atividade. De modo que a relação entre texto e contexto percorre circularidade, o famoso círculo hermenêutico. Difere do método problemático, que vai do problema para a norma. Primeiro vem o problema, depois vai para a norma. Porque é um pensamento problematizante orientado, ou seja, não se perde de vista o texto constitucional, que é o objeto primordial em face do problema. O limite da concretização da norma constitucional. Então tá, primazia da norma sobre o problema. Primazia da norma sobre o problema. Ok. Porque aqui nesse pressuposto, né, no método top problemático, vai do problema para a norma, então vai lá e procura na norma que possa resolver aquele problema. Já no método hermenêutico concretizador, a gente parte da norma, né? Tem a norma, pré-compreensões já presente, né, no intérprete, e aí ele tem a tarefa de concretizar aquela norma, aquela situação que está ali se apresentando. Bom, o melhor, né? Vamos ver esse aqui, ó. Nas palavras de Canottilho, pode-se dizer que a interpretação das normas
é um conjunto de métodos desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência, com base em critérios ou premissas filosóficas, metodológicas e epistemológicas, diferente, mas em geral reciprocamente complementar. A respeito do tema, vamos ver o que está correto. Vamos lá. Os métodos próprios da hermenêutica clássica é literal, histórico, lógico, então não se aplica à interpretação das normas constitucionais. Se aplicam sim. A análise econômica do direito constitui uma perspectiva de cunho utilitarista, na qual a decisão do juiz deve se pautar por uma relação custo-benefício, de modo que o direito só é perspectivo quando promove a maximização das relações econômicas, sendo que a maximização da riqueza deve orientar a atuação do magistrado. Estranho isso aí. O substancialismo diferente defende que o intérprete constitucional deve buscar prioritariamente a manutenção das regras do jogo democrático, a fim de que as escolhas morais e éticas fundamentais sejam realizadas pela instância política. As correntes não interpretativas apregoam que os juízes, ao interpretarem a Constituição, devem obter o sentido dos preceitos expressos ou claramente implícitos, em respeito ao princípio democrático de que a decisão judicial não deve fazer, às vezes, da escolha política legislativa da maioria democrática. A B que está certa. Tá? Então, olha só, a análise econômica de direito consiste em uma perspectiva de cunho utilitarista, na qual a decisão do juiz deve se pautar por uma relação custo-benefício, de modo que o direito só é perspectivo quando promover a maximização das relações econômicas, sendo que a maximização da riqueza deve orientar a atuação do magistrado. Não entendi muito bem não, isso aqui não. Aqui, o que a professora fala? A questão cobra ao candidato conhecimento doutrinário sobre a hermenêutica constitucional, devendo o candidato apontar qual alternativa se encontra correta. Vejamos. Bem, tá, ela falou que a B tá certo. E aí, gente? Obrigada, professora. Você colocou tudo, menos explicou a B. Ok. Então, vamos ver se um colega aqui explica melhor. A B. Li pouco sobre o tema quando estudei direito econômico, mas basicamente as decisões judiciais, na verdade, as decisões do Estado como um todo devem atentar às regras econômicas, a questão dos recursos e etc. Assim, há uma aproximação do direito com a economia, devendo o direito atentar para as regras da economia, antes de tomar uma decisão. Nossa, gente, não consegui entender não. Vamos lá. No método jurídico, defende-se a identidade entre lei e Constituição. Esta é considerada espécie de lei, devendo, portanto, ser interpretada pelas regras tradicionais de hermenêutica. Até agora, não consegui entender essa questão não, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu possa entender. Então, vou ter que ler um pouco mais, né, sobre essa questão, porque olha só, a B, né? Análise econômica do direito. Bom, entendi que o direito, né, quando o direito está próximo, né, do direito, está com a economia. Agora, por que tem que ficar atento na hora de fazer o estudo do direito, ficar atento à economia? Isso que não ficou claro para mim. E eu gostaria de fechar esse vídeo, né? Um pouco de... Nós vamos ver o seguinte, tá?
Então, eu acho que o que ficou mais claro aqui, essa pessoa que colocou, né, ó, que teve, a pessoa colocou, né, essa questão aqui da CESP que teve como correta, né, e, e aí ela colocou, né, que o nosso gabarito é esse, né? E ela colocou essa situação, que assim há uma aproximação do direito com a economia, devendo o direito atentar para as regras da economia antes de tomar uma decisão, né? Porque assim, vamos ver assim, na verdade as decisões do Estado como um todo devem atentar às regras econômicas, a questão dos recursos, etc. Tá? Então, no método jurídico, defende-se a identidade entre a lei e a Constituição. Esta é considerada espécie de lei, deve, portanto, ser interpretada pelas regras tradicionais da hermenêutica. Bom, se alguém tiver entendido e puder me dar uma dica sobre essa situação, porque realmente é, não deu pra. Vou terminar esse vídeo, pessoal, realmente com essa dúvida, viu? Porque eu não consegui. Agora, quem lê essa questão e entender, ok, tá? Porque não. Aí, por exemplo, deve ter uma aula aqui sobre essa questão. Não, é uma aula sobre uma matéria toda, mas tudo bem. O que é importante então é esse comentário aqui da professora, que ela fala o seguinte, não, cadê a questão? A questão que a gente estava fazendo que ficou um nó na cabeça, foi essa. Então, o comentário aqui que ela fala que é a questão cobra do candidato o conhecimento doutrinário sobre hermenêutica constitucional, devendo o candidato apontar qual a alternativa se encontrava correta. Então, se eu for ler tudo isso daqui, agora a cabeça vai ficar muito estranha. Então, na verdade, eu vou voltar, claro, a estudar mais essa questão da hermenêutica, né? Hermenêutica constitucional. Não só estudar hermenêutica constitucional, mas também saber interpretar, né, gente? Porque tá aí uma dificuldade na interpretação também, né? Então, eu aceito, colegas, que vocês possam estar deixando algum comentário, se tiver alguma dica que puder me ajudar, tá bom? Beijo. Deixa seu like, deixa seu dislike também, tá? Fica à vontade, ok? Beijos, tchau, tudo de bom.